conversar com quem está no fogo, com toda essa situação de tarifas adicionais. Sobre mistura de etanol à gasolina, por exemplo, também, que é um assunto da semana, e essa tarifa americana sobre o etanol e o açúcar do Brasil. A gente conversa agora, então, com Mário Campos Filho, presidente da Bioenergia Brasil, entidade que representa o setor. E aqui eu agradeço muito, Mário, pela participação. Boa tarde. É um prazer. Mário, fala mais um pouquinho para a gente ver se está te escutando certinho, que eu não te escutei aqui do estúdio. Ok, boa tarde, é um prazer falar com vocês aí da CNN. Que bom, Mário, muito obrigada. Eu já queria começar falando então dessa taxa sobre o etanol brasileiro, para você nos explicar como vocês recebem isso e como, a partir das tarifas anunciadas ontem pelos Estados Unidos, o que passa a ser discutido para vocês, o que vai acontecer a curto prazo, se tem chance e brecha para driblar essa tarifa pesada e se vale a pena. A gente lamenta muito, né, que os Estados Unidos tenham impostos essas tarifas sobre os produtos brasileiros, né, como todo mundo já comentou, a gente tinha uma balança comercial com déficit com os americanos, mas a nova gestão do governo Trump impôs isso a diversos países, a gente não está fora desse processo. Com relação ao etanol, é muito importante que a gente deixe claro a nossa tese, o que sempre falamos, é que Brasil e Estados Unidos são os dois maiores produtores de etanol do mundo e nós temos hoje uma agenda para o restante do mundo muito interessante para desenvolver. Etanol é uma excelente opção para descarbonização em diversos sistemas de transportes, não só de veículos leves. Então a gente tem aí o mercado de marítimo, o mercado de aviação, a possibilidade de misturar etanol em gasolina em diversos países do mundo, e a nossa visão é que Brasil e Estados Unidos, o setor privado dos dois países, os governos dos dois países precisam se unir para abrir mercado ao redor do mundo e não ficar olhando o mercado um do outro, porque nós temos um histórico nesse setor, um histórico de grandes exportações do Brasil para os Estados Unidos, grandes importações do Brasil trazendo produtos dos Estados Unidos, que mexeram, né, com essas estruturas internas. E também, obviamente, a gente tem aqui no Brasil o açúcar. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de açúcar do mundo. E como você bem colocou, nós temos uma cota de exportação de açúcar para os Estados Unidos. Essa cota hoje ela é performada por lei brasileira pelos estados do Nordeste e do Norte, pelos produtores do Nordeste e do Norte. Elas ficaram isentas da questão dos 12,5%, mas elas vão ser taxadas com 25%. A gente lamenta muito, né, que uma cota estabelecida lá atrás, na década de 90, já firmada e confirmada durante todos esses anos, e cumprida pelos brasileiros, que ela tenha algum tipo de taxa. Realmente, nesse caso, é um absurdo. E nós temos também um nicho de mercado aqui no Brasil, que é o de açúcar orgânico. Nós temos 4 grandes produtores de açúcar orgânico no Brasil, 3 usinas no estado de Goiás, uma usina no estado de São Paulo. Os americanos são uns grandes compradores de açúcar orgânico no mundo, eles produzem muito pouco. E açúcar orgânico é todo certificado, tem toda uma dificuldade, e o açúcar orgânico hoje está também sendo muito prejudicado por essas tarifas que estão sendo colocadas. E quando a gente fala do restante do mercado, né, os Estados Unidos nunca quis incluir o açúcar na abertura do mercado de açúcar em qualquer tipo de negociação. E como eu comentei, o Brasil é um grande produtor e o maior produtor e o maior exportador. E os Estados Unidos é um grande importador de açúcar do mundo. Eles têm um déficit em torno aí de 3 milhões de toneladas que eles precisam importar todos os anos, e eles nunca quiseram colocar o açúcar dentro dessa estrutura, dessa negociação. Mário, então esses detalhezinhos são muito importantes. Eu vou pedir licença aqui para frisar e você me corrija se eu frisar de forma errada. Açúcar da cota, 25% e não 12,5% da tarifa por trabalho forçado. Açúcar orgânico, 25%, sem 12,5% também. Então, da cota e açúcar orgânico vão aí com a tarifa de 25% pesada grandemente para o setor. É isso? Açúcar orgânico ainda tem as tarifas adicionais, porque ela não existe cota para açúcar orgânico nos Estados Unidos. Então, ela já está sendo onerada de forma significativa. Tá? E o etanol, para complementar o seu raciocínio, suas informações, o etanol hoje seria 25%,
mais 2,5 e mais 2,5, que é uma tarifa exclusivamente do etanol para a entrada lá. O Brasil hoje tarifa qualquer tipo de etanol do mundo em 18% e os americanos vão tarifar o etanol, a possibilidade do etanol vindo do Brasil em 40%. E aí agora, então, a gente está falando de toda essa conta que ela só vai aumentando para o setor sucroalcooleiro. E o que o setor, então, vai se posicionar daqui para frente por causa dessas medidas? Olha, pela ação, inclusive, dos compradores de açúcar, seja da cota, seja do orgânico nos Estados Unidos, a gente vai continuar tentando trabalhar a possibilidade deste dois tipos de açúcar, o que está dentro da cota e o orgânico, ser incluída nessas listas de exceções. É muito importante que a gente consiga isso no futuro. Com relação ao etanol, eu já comentei. A gente não espera nenhum tipo de retrocesso, de volta atrás com relação a essa informação ou essa decisão. O que a gente espera é que Brasil e Estados Unidos possam fazer juntos, né, uma agenda de inclusão cada vez maior do etanol como uma alternativa de descarbonização aos diversos segmentos de transporte ao redor do mundo. Nós temos uma agenda muito positiva para construir de forma conjunta e Brasil e Estados Unidos serão muito beneficiados se a gente conseguir esse tipo de agenda. Mário, a gente quer aproveitar a sua presença aqui para vir agora para o mercado doméstico, não deixar de perguntar sobre essa semana a proposta da Justiça de questionar o aumento da mistura do etanol à gasolina na ação do MPF. Como que fica isso e como que o setor vê essas ações? Bom, a definição do aumento da mistura de 30% para 32% foi tomada pelo CNPE, que é um conselho onde ali você tem representações do governo e da sociedade civil. Ela vai passar a vigorar a partir do dia 1º de agosto e ela foi tomada com base em testes realizados. Esses testes foram realizados no primeiro trimestre de 2025. Naquele momento, se objetivou testar o 30%, né, que foi estabelecido a partir de 1º de agosto de 2025, mas ao testar os 30%, também foi testado os 32%. E é por isso que o governo tomou essa medida, que é uma medida de forma temporária, lembrando, ela vai sair de forma temporária por 180 dias, podendo ser prorrogadas por 180 dias, em função de todo esse contexto da guerra, mas de forma alguma a gente pode ter dúvidas que essa medida foi tomada sem a realização dos testes. Essa medida foi tomada com a realização dos testes. Os testes realmente performaram no sentido de possibilitar a decisão para a mistura de 32%. Sobre a questão de judicialização, gente, o Brasil, é muito comum isso ocorrer no Brasil. Tudo hoje é judicializado. E realmente, a gente leu a peça lá da Procuradoria, do Ministério Público Federal, ele está questionando a questão dos testes, trazendo uma nota de uma associação de fabricantes de veículos, dando suporte a essa nota, mas a gente tem certeza que com a informação correta, né, com a chegada da informação correta, seja ao procurador ou seja a justiça, a gente não vai ter nenhum tipo de decisão que possa impedir que essa mistura seja estabelecida conforme o CNPE decidiu a partir do dia 1º de agosto. Mário Campos com a gente, muito obrigada pela participação, trazendo os esclarecimentos do setor sucroalcooleiro. Uma ótima tarde e trabalho para você, que eu sei que hoje o dia vai ser de muito estudo. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço.